convido aqui para a mesa o próximo painel, que é constituído pelo José Castelo Branco, da Quinta de Porta. Pode sentar aqui. Também chamo o Gustavo Ramos, da Vera Cruz. Pode sentar também. Força. E finalmente o André Oliveira, da Quinta de Lameirão. Pode sentar aqui. E sem mais demoras, iríamos começar pela ordem do programa com o José Castelo Branco para nos falar do sistema WiseCrop. Não sei se tem a apresentação. Não, é só... Vamos embora. Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi dirigido, de mim, Quinta da Porta, para estar aqui a dar o nosso testemunho, à Rude e a todos os organizadores. Gravando? Ok. Ora bem, a Quinta da Porta funciona aqui no Fundão, ali na zona sul, na freguesia de Valprazeres, e enfim, desde há alguns anos, creio que já há 3, 4 anos, que demos este passo no sentido de nos aproximarmos do tema da conferência daqui de hoje, da precisão na agricultura, e escolhemos como parceiro a WiseCrop. Escolhemos-lo por algumas razões. A primeira das quais era por ser um parceiro nacional. Nós temos por política procurar privilegiar os parceiros, fornecedores, etc., o mais locais possíveis. Tentamos fazer tudo com a prata da casa aqui no Fundão, mas não temos ainda uma empresa no Fundão para o fazer. Procuramos empresas nacionais e a WiseCrop pareceu-nos ter uma solução que se adequava perfeitamente à nossa atividade. Desde logo porque permite fazer uma integração muitíssimo eficiente de todos os nossos fatores, nomeadamente a gestão da rega, que é para nós talvez a mais importante, sobretudo porque estamos ali na zona sul da Gardunha. Por isso, para nós, a água e a gestão da água é muitíssimo importante. E com a WiseCrop conseguimos temos neste momento 6 sensores, 4 eletrónicos, mais 2 manuais, mas com os 4 eletrónicos conseguimos ter uma percepção permanente de tudo o que se está a passar nos vários setores da Quinta. E isso para nós é muitíssimo importante, porque o Tiago Sá, do WiseCrop, referiu há pouco a questão do campo e do escritório. Claro que nós não estamos sempre no escritório, ou por outra, não estamos sempre no campo, por isso estamos muito no escritório e cada vez mais estamos no escritório, porque cada vez mais a agricultura também se faz sentada à secretária, mas no meu caso em particular, que estou sempre em movimento de um lado para o outro, ter a WiseCrop no telemóvel e estar permanentemente a acompanhar os trabalhos da Quinta é para mim uma ferramenta absolutamente fundamental. Por outro lado, temos toda a integração das várias fontes de informação que é muito facilitada e podemos fazer o controle não apenas da água, mas dos fitossanitários, da mão de obra, de tudo isso, e ter o custo de parcela, que é muito importante ir gerindo, não é, ao longo de toda a campanha e para acumularmos informação para o ano seguinte. Mas, sobretudo, temos... eu vou-vos contar um caso muito particular nosso, que tem que ver com a informação que é recolhida e aquilo que nós podemos ganhar com isso. Nós temos ali, como vos disse, na zona sul da Gardunha, um problema muito sério de falta de água, mas temos também um problema sério no cultivo da cerejeira, que é um dos nossos pratos fortes, que é a questão do calor e do frio.
temos, de ano para ano, vamos tendo menos horas de frio. E isso está-se a refletir na produção das árvores, sobretudo em determinadas variedades. E, finalmente, quando conseguimos perceber isso, quando instalámos os sensores da Wise Crop, fomos acompanhando as horas de frio de ano para ano e fomos registando, de facto, uma perda significativa nos últimos 4 anos de horas de frio, mas conseguimos perceber também, pelo cruzamento de informação com outros colegas produtores, também a sul, que utilizam a mesma tecnologia, e aqui sim, há bocado o Tiago referiu isso, esta dificuldade de podermos partilhar a informação de uns para os outros, mas eu acho que é de todo relevante e interessante quando estamos a trabalhar neste tema da agricultura de precisão e da informação, etc., insistir nesta tecla, que claro que há informação que é confidencial, que é nossa, como qualquer negócio, mas na agricultura, uma vez que nós trabalhamos a céu aberto e trabalhamos num meio ambiente que é muito mais vasto do que cada uma das nossas explorações, é muito importante termos não apenas a nossa informação, mas podermos também cruzar a informação com... Em particular, foi muito interessante porque nós estávamos a ter dados tão maus que achávamos, dados, enfim, neste caso a acumulação de horas de frio, eram tão maus, tão graves, tão preocupantes que nós achámos que a culpa era, e agora aqui o Tiago que me permita, a culpa era deles, era da Wise Crop. Os sensores não estavam bons, aquilo não podia ser verdade. Não tivemos, agora a nota positiva, não tivemos qualquer problema com a Wise Crop, que sempre se disponibilizou para nos ajudar e foi fantástica aqui. Porquê? Porque imediatamente colocou mais um sensor, mais um termómetro, para podermos averiguar se seria um problema do aparelho ou não. O aparelho continuava a medir a mesma coisa e nós continuávamos a estranhar porque tínhamos outros colegas produtores a menos de 2 km de nós, que não é assim uma coisa muito significativa, também na encosta sul, que tinham horas de frio completamente diferentes. E o que a Wise Crop nos fez foi não apenas pôr em contacto para podermos partilhar estas informações, mas inclusivamente transferir os aparelhos de uma exploração para outra para verificar in loco se eles continuavam a corresponder ou não. Infelizmente, para mim, neste caso, os aparelhos da Wise Crop estavam a funcionar na perfeição e o problema, enfim, era nosso. Não é nosso, é do meio ambiente, era daquele clima. Mas conseguimos perceber algo que era para nós fundamental, que era perceber que, de facto, estamos a assistir a uma redução das horas de frio, conseguimos documentar o problema e agora sabemos a razão da quebra contínua da produtividade daquelas cerejeiras e em função disso temos que tomar as decisões óbvias depois que o agricultor tem que fazer, que é selecionar as variedades e ir procurar outras que se adaptem melhor àquelas circunstâncias. Mas isto não se conseguia sem informação e sem este outro lado da medalha, que é a partilha de informação. Por isso, eu aconselho todos os nossos colegas agricultores não só a aumentarem a vossa disponibilidade de informação, mas tanto quanto possível partilhar a informação, porque essa é a melhor forma de nós todos crescermos, melhorarmos, aumentarmos as nossas produções e, sobretudo, aumentarmos a nossa produtividade. Enfim, eu tinha depois aqui um sem número de considerações adicionais a fazer, mas não sei se não quero monopolizar o tempo todo. Não, estamos bem. Essa última mensagem é fantástica, é mesmo esse o ponto. Eu gostava de o ouvir um pouco, uma vez que me parece ter a exploração organizada do ponto de vista de contabilidade analítica. Gostava de que nos desse uma ideia do percentual que representa o custo desta solução que vocês adotaram, não só o custo do serviço, mas depois também o custo muitas vezes há um custo de alimentar o sistema para depois ter o retorno.
capaz de nos dar uma ideia do percentual? Percebi que não nos disse, falou-nos nas cerejas, não nos deu uma dimensão das áreas, de qual é a dimensão da exploração que estamos a falar, mas estava curioso de saber a sua sensibilidade para este entrave sempre que é avançado, que isto é muito caro, isto não é para mim, etc. No vosso caso concreto, o que é que isso representa? Muito bem. Percentual de custo-impacto. O que eu lhe posso dizer é que eu não tenho exatamente o percentual definido para lhe dizer, mas enfim, começando pelo princípio, qual é a área que nós estamos a trabalhar? Nós trabalhamos cerca de 20 hectares de cerejal e 20 hectares de pessegueiros. O que eu lhe posso, temos estado nos últimos anos, desde que começámos a trabalhar com a S-Crop também, noutros projetos, temos estado a mexer um bocadinho nestas coisas, nomeadamente instalando painéis solares, etc. E tudo tem estado a ser adequado, de maneira que ainda não tenho um valor final. A percepção que eu tenho, relativamente a custos, é que o custo da solução Wise Crop, para nós, será inferior ao desperdício que nós tínhamos, por exemplo, no estoque de fitossanitários. Porquê? Porque isto a solução permite-me ter um controle muito mais apertado do que tenho em casa. E antes de ter isto, obviamente, tinha as minhas folhinhas de cálculo, Excel, etc. Mas o descontrolo era muito maior. Eu estou em crer que hoje, tendo uma solução mais apertada nesse sentido e controlando todos os custos também de uma forma bastante mais apertada, não tomo o custo da Wise Crop como uma alcavala por cima dos custos tradicionais. Muito pelo menos ainda não consegui detectar isso, quer dizer, não me aparece como sinal de alarme. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar então à apresentação seguinte. Convido então o Gustavo Ramos da Vera Cruz para nos falar quer do Aqua4D, quer do Aerobótica. Vai ali para o púlpito. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui apresentando o caso que é da Vera Cruz. Tiago, daí você consegue me ouvir bem? Esse microfone está formidável. Obrigado. Boa. E fico muito feliz também das 4 empresas que estão aqui hoje, trabalhamos com 3, que é o Aqua4D, a Aerobotics e a Wise Crop. Mas hoje a minha ideia aqui é trazer a minha experiência com o Aqua4D e com a Aerobotics. Antes disso, eu vou falar um pouco do que é a Vera Cruz, porque eu acho que é importante entender qual é a relação que a Vera Cruz tem com tecnologia, para entenderem também a importância que a gente dá nesse sentido. Então, o do chapeuzinho aí sou eu, mas também não sou o foco aqui. Então, a ideia é, a Vera Cruz nasce com foco no negócio, na tecnologia e na agricultura. Ou seja, um dos nossos pontos, um dos nossos focos é a tecnologia. Desde o começo, a implementação da tecnologia ela é muito forte em campo. Nós temos a nossa primeira plantação em 2018. Obviamente, já não começamos com todas as tecnologias que existem por aí. Começamos devagar, começamos com as sondas, depois estações meteorológicas e etc. E fomos absorvendo essas informações de maneira que a gente conseguisse ter essas informações e conseguisse utilizar essas informações da maneira apropriada. Nós temos plantação aqui no Fundão, né? Nós temos também plantações em Idanha Nova, tudo aqui na região, e o nosso foco sempre foi a valorização da região, a economia local,
a criação de novos postos de trabalho e, novamente, ali o Smart Farming na parte da tecnologia. Tá? Essa é uma foto da nossa primeira floração completa, tá? Que aconteceu esse ano. Como eu disse, a herdade do Carvalhal fica aqui perto, na Capinha. Tá? As outras herdades, Vale Serrano, Presa, Rochoso e Joana Faz, estão em Idanha Nova, não muito longe daqui. Na soma, hoje, nós temos por volta de 1.300 hectares. Obviamente, sem a tecnologia, se tornaria muito dispendioso e muito complicado a gente ter o mínimo controle que seja de uma plantação tão grande. Tá? Uma foto noturna. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui de 1 minuto que mostra a extensão do que é a nossa plantação. Essa é apenas uma das nossas propriedades, que é a propriedade aqui da Capinha. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que seria a gente achar um problema no meio de uma extensão dessa, onde a gente tem, vamos lá, não estou falando de 5, 10 árvores, mas estou falando de 200, 300 árvores no meio de uma extensão dessa. Ficaria completamente impossível, né? Então a gente tem aqui como ideia de que a tecnologia tem que vir aqui não para substituir as pessoas, mas para fazer com que as pessoas se superem naquilo que elas estão fazendo. Tá? Eu não vou rodar todo o vídeo aqui, mas eu já acho que já deu para ter uma noção da extensão que a gente tem. De novo, essa é só uma das nossas propriedades, a gente ainda tem mais 3 vezes esse tamanho em Idanha Nova. A tecnologia ela tem que trazer para a gente o cuidado, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Tá? Na hora que a gente traz a tecnologia, a gente está falando em gastar menos recursos naturais, utilizar, aliás, não só recursos naturais, mas como menos recursos de todas as maneiras, seja ele em herbicida, seja ele em nutrientes, fungicida, o que quer que seja. Tá? Então, é integrar tudo aquilo que a gente tem. A nossa ideia é trazer para um ponto onde a gente consegue controlar isso e ter as melhores informações. Eu começo, então, já falando agora do Aqua 4D. O Aqua 4D foi uma tecnologia que nós descobrimos relativamente há pouco tempo, foi no ano passado, uma tecnologia suíça. E nós estamos nesse ano, aliás, nós somos o único cliente português que o Javier disse, tá? Fazendo um teste e que aqui na propriedade do Carvalhal, aqui perto da Capinha, que tem mostrado muitos bons resultados. Nós, a exemplo do que o Javier mostrou também, estamos com sondas em uma área de controle e uma área tratada, e temos um acompanhamento constante de como a água tem se comportado no solo. Porque a nossa ideia é, economia de água. A gente pode não saber quando, mas a gente sabe que vai faltar água. Né? Alguns falam que vai ser uma coisa cíclica, outros acreditam no apocalipse, mas, de qualquer maneira, se a gente pegar estatisticamente, 1 ano vai faltar água. Nesses 25 anos que a gente tem de plantação. E basta 1 ano faltar água para a plantação morrer. Então, a ideia da gente trazer o Aqua 4D num primeiro momento foi, ok, vai faltar água, como é que a gente, com menos água, pode manter as nossas plantas vivas, saudáveis, e ainda, se tudo der certo, ainda com produção, nesse ano de seca. E foi aí que nós encontramos o Aqua 4D e colocamos eles para teste. Num segundo momento, a gente tem um problema com o solo, que ainda bem não é a salinidade, nós não temos problema com salinidade, que é um dos problemas que resolve também o Aqua 4D.
nós temos um problema que é a infiltração da água na época do verão. O solo está úmido na época da primavera, quando vem o verão ele forma uma crosta por cima dos camalhões, onde a água, quando bate, escorre pelo lado do camalhão e não penetra. E, da mesma maneira que a água não penetra, o adubo também não penetra. Então, essa é uma outra proposta que o Aqua 4D veio trazer, da maneira que o Javier falou, que é a reestruturação das moléculas de água, ter uma infiltração melhor no solo e, consequentemente, uma infiltração melhor do adubo. Tá? É um equipamento extremamente fácil de instalar, é um plug and play, como o Javier disse, a energia elétrica gasta é muito pouca e todo o resto basta ele estar ali. Está ali com o sistema de rega normal e ele vai funcionar. Tá? Se nós pensarmos em 25% de água, aqui no fundão, por um acaso, a nossa plantação ela recebe água com pressão. A parte bombada é pequena, então a parte elétrica que a gente utiliza nessa propriedade é pequena. Mas nas propriedades de Danha, as nossas propriedades são regadas por bombas, ou seja, são 25% também na redução da energia elétrica, 25% na redução do consumo de água, e tudo isso tem que ser levado em conta durante 25 anos. Né? Então, é um seguro para a época que falta água, é uma redução na conta de luz, é uma redução na conta da água, né? Melhora a infiltração da água no solo, e há também uma atração da água por essa reestruturação que o Javier falou, para a área das raízes da planta. E a gente tem visto isso nas sondas que a gente tem, tanto de controle quanto da parte utilizada, onde a água tem se mantido na zona da raiz. Então, a diminuição da água não é porque nós simplesmente utilizamos menos água, a planta continua consumindo a mesma coisa, mas a parte que se perde, seja por infiltração, seja por escorrimento, é menor. Então, vem daí a solução do Aqua 4D, e que tem ajudado a gente imenso aí nesse 1 ano de teste que a gente está fazendo, e tem se mostrado fantástico, não só com os resultados das sondas, mas a gente vai abrir buracos lá para ver como é que o solo está se comportando, como é que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas depois da régua, como que a água está se comportando no solo. E temos tido excelentes surpresas não, porque foram o que eles venderam para a gente, mas temos tido excelentes resultados com o Aqua 4D. Tá? Aqui a gente fala em drones, e nós temos aqui, nessa parte aqui, os drones, não só os drones da Aerobotics, tá? No caso, esse é o drone que nós recém adquirimos para fazer os voos da Aerobotics. Tá? Nós que fazemos os nossos voos, mandamos as informações para eles e eles trabalham a informação. Mas aqui também a gente faz trabalhos com outros prestadores de serviço, que são na parte de pulverização, na parte de contagem de frutos, apesar de que esse também, numa conversa com o Bernardo, eu já entendi que também é um futuro da Aerobotics, fazer a contagem de frutos e etc. Então, já trabalhamos com isso também. E agora, entrando especificamente na Aerobotics, esse aqui eu acho que não tem exemplo melhor que eu possa dar do que significa a Aerobotics dentro da nossa plantação. Aqui vocês conseguem ver que eu tenho uma linha onde a árvore, todas as árvores, a linha das árvores, elas estão todas mostrando vermelho. A gente sabe que na natureza esse tipo de geometria é difícil de acontecer. Uma linha só acontecendo, ou um quadrado certinho acontecendo. E na hora que a gente viu nesse voo essa linha, a gente já deduziu que ali poderia ser rega. Tá? Antes até dessa nova ferramenta que a Aerobotics tem agora e que o Bernardo apresentou, da parte de rega, a gente já conseguia rastrear isso. E fomos lá e realmente a gente tinha um entupimento na linha de rega, nos gotejadores, fomos lá, substituímos, e depois ficou tudo ok.
Tá? Ou seja, era uma linha que possivelmente a gente ia ter problemas severos. Quando a gente chegou lá, e eu fui até com o Bernardo no campo, as árvores ainda estavam verdes, a olho nu não se percebia nada, mas na imagem se percebia. Então, isso fez toda a diferença. Um outro ponto é um ponto mais à direita, logo abaixo do gráfico, onde a gente tem uma região ali onde o vigor das plantas não está da maneira que a gente gostaria. E, novamente, com a análise das imagens, a gente consegue ter uma ideia do problema que está acontecendo. Logicamente, nem sempre a gente acerta, mas temos que ir no campo investigar o que está acontecendo. E ali era solo. Solo, e a gente tinha que fazer um manejo diferenciado na adubação e na correção desse solo. E é aí que, de repente, entraria também o Aqua 4D, numa adubação mais eficiente nessa parte e em todas as partes. Tá? Então, a gente chega aqui na união de duas tecnologias que, num primeiro momento, são distintas e que, num segundo momento, são complementares. Né? A pergunta feita agora há pouco tempo, o custo do que seria a tecnologia perto do investimento. Seria, só a gente olhando para essa imagem, seria o custo de uma linha de planta morta. Simples assim. É lógico que eu não vou falar de valores, porque eu sempre tento aqui negociar, seja com o Bernardo, seja com o Thiago, seja com o Javier, o menor preço possível. Mas é para a gente entender a grande vantagem e a grande importância dessas tecnologias. E aí, entro eu aqui nesse último minutinho de... Aliás, antes de eu passar da Aerobotics aqui, vocês conseguem ver o que é na tela do computador. Conseguimos ver a saúde, conseguimos ver a área da copa, volume de copa, coisas que são muito importantes para depois a gente agir localmente. Ou seja, é pensar globalmente nas nossas plantações e agir localmente. É agir aonde tem o problema, é agir aonde queremos fazer a melhora. E com isso a gente tem poupança de recurso, com isso a gente consegue melhores resultados, sabendo aonde agir e como agir. Tá? Então, é uma ferramenta muito completa e que vem trazer esse tipo de visão, que foi como eu falei antes. Em 1.000 hectares, como a gente quer chegar em 2.000, a gente quer chegar em 5.000 hectares, simplesmente, na visão, ficaria muito complicado da gente conseguir ter a manutenção e a atenção em todos os locais que a gente tem, que tem que ter atenção, que é na plantação como um todo. E aí depois, o Thiago vai me permitir falar um pouco do que é o Wise Crop aqui, até porque é uma ideia que a gente tem desde o começo. O quê? Tá, me dá 2 minutinhos, só para eu terminar, 2 minutinhos. Eu estou falando de 2 aqui, um pouquinho mais de tempo. Ainda estou dando uma escapadinha no terceiro aqui. Que é juntar as informações que vêm da Aerobotics, juntar as informações que vêm das nossas sondas de campo, juntar as informações que vêm da nossa estação meteorológica, juntar as informações que vêm da nossa colheita, tudo num dashboard. E, num futuro próximo, começar a cruzar dados para lançar alertas de coisas que podem acontecer. Ou seja, Veracruz, fique esperta. No ano passado, mais ou menos nessa época, com essa temperatura, com esse vento, nesse local você teve um ataque de fungo. Vai fazer a sua monitorização, presta atenção se vai acontecer a mesma coisa esse ano ou não. Tá? E, no final, como eu falei, da colheita, a parte do blockchain, depois, os consumidores da nossa amêndoa conseguem identificar tudo aquilo que a gente fez no local daquela amêndoa, seja com tratamentos, quantidade de água, com a idade, onde está, como foi plantada e etc., junto dessa tecnologia onde a gente tem uma maior transparência na nossa plantação e nos nossos frutos. Integrar a ciência, tecnologia e conhecimento como forma de contribuir para a valorização de recursos e para a criação de valor da economia. É com essa frase
da ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, eu finalizo a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. E então, passávamos aqui à última apresentação. Não há perguntas aqui online e o Gustavo... Eu comi todo o meu tempo. Comeu o tempo todo e foi muito... Explicou-se muito bem, de maneira que não há. Passamos então aqui ao próximo orador, o André Oliveira, vem da Quinta do Lameirão e nos vai falar sobre a experiência de utilização do software da Exagri. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite. Eu venho aqui representar a Quinta do Lameirão. Nós somos uma pequena exploração aqui sediada na Cova da Beira. Para nós é sempre uma alegria poder vir falar sobre agricultura. Nós estamos em tempos em que a comunicação é muito importante. Há muita desinformação, há muitas fake news e eu acho que estes fóruns são sempre muito importantes para o esclarecimento do que se passa no setor e também para trazer um bocado uma mensagem de que um setor que muitas das vezes é visto como um setor onde há pouca formação, onde há pouco investimento nas tecnologias, é sempre uma boa notícia haver fóruns destes onde nós, agricultores e outras empresas que operam na área, possam vir falar um pouco do seu dia-a-dia, daquilo que é inovação neste setor. E, portanto, desde já um agradecimento também à organização pela facilidade com que, pela abertura de um debate também, de um posto de debate sobre este assunto. Muito bem, eu vim aqui falar um pouco sobre a nossa exploração agrícola. Nós estamos localizados em Pera Boa, na Covilhã, portanto em plena Cova da Beira. Cultivamos cerejeiras, marmeleiros e olival. Adquirimos um terreno de cerca de 17 hectares em 2011, portanto uma exploração recente. É um investimento familiar, portanto foi feito por mim, pelos meus pais e pela minha mulher, sempre até ao ano passado recorrendo a prestadores de serviço, uma vez que nós todos tínhamos a nossa ocupação laboral fora da exploração agrícola. Este ano adquirimos mais 10 hectares e, portanto, temos uma área total de 27 hectares e basicamente é isto. Inicialmente começámos com uma área de cerejeiras substancialmente maior do que temos hoje em dia e fomos-nos apercebendo, porque não fizemos talvez alguns, e é importante porque há algumas destas tecnologias que vimos apresentar aqui hoje, pelo menos poderão ser uma boa ajuda para percebermos as zonas onde são mais indicadas para determinadas culturas em detrimento de outras e vimos-nos obrigados a substituir culturas e nesta fase estamos a reorganizar a nossa propriedade. Portanto, em 10 anos estamos já a fazer a reorganização das plantações. Okay? O que pode ser dramático em muitas situações, não é? Eu, quando comecei a preparar esta apresentação, eu comecei a perceber, não percebi muito bem, quer dizer, nós utilizamos o software da Exagri há 8 anos, 9 anos talvez, começámos logo a usar de início, mas não percebi muito bem a agricultura de precisão, o que é que nós poderíamos contribuir para um debate em relação à agricultura de precisão. Então fiz no Google uma pesquisa sobre a palavra precisão e realmente a primeira palavra que me apareceu, o primeiro sinónimo que me apareceu foi falta ou carência de alguma coisa necessária ou útil. Ou seja, precisão vem no sentido, se calhar um termo que já está um pouco em desuso, eu tenho precisão de comprar um saco de arroz, ou tenho precisão de pão, qualquer coisa que é uma necessidade imediata. E precisão no sentido de exatidão. E este talvez seja aqui, não sei, posso estar enganado, mas talvez tenha sido esse o tema a definição mais correta, portanto tem a ver com a regularidade ou rigor na execução, funcionamento ou determinação de algo. Isto está no primeiro, portanto, acho que das duas definições é mais a segunda, não é? Mas de qualquer forma, eu acho que qualquer investimento, opção de cultivo,
a escolha de uma prática cultural, qualquer operação que se faça na gestão normal do dia de trabalho, numa pequena exploração como a nossa, deve ser feita tendo em conta a palavra precisão. Isto porquê? Eu vou explicar um pouco o que é que se passa no dia-a-dia na Quinta do Lameirão. Eu, como André Oliveira, não é? Recolho dados ou tenho no campo também, no caso da sonda, dados que são recolhidos automaticamente. Esses dados vão gerar informação, a informação depois é analisada, não é? Essa é analisada. Depois temos a necessidade, portanto, vemos se realmente essa informação requer alguma atuação, há uma necessidade, uma precisão, não é? E, portanto, aí se calhar temos as duas palavras aqui interligadas. A solução, é a procura da solução, vamos procurar uma solução para o nosso problema, para a nossa necessidade, e aí tomamos a decisão, que volta outra vez ao André Oliveira, e portanto o ciclo constitui-se todos os dias, e para isto, neste processo, nós recorremos efetivamente a algumas ferramentas de agricultura de precisão. E então já me fez algum sentido falar um pouco sobre o que nós utilizamos na nossa quinta e o nosso caso concreto. Pelo menos deveria ser sempre assim, e numa pequena exploração as coisas às vezes não são assim. Faz-se um pouco... responde-se no imediato e muitas das vezes pode haver situações onde se pagam caro alguns erros porque não se fez esse processo todo, ou um processo similar a este. Porque se nós não fizermos isto, se nós fizermos este processo, ou um processo semelhante a este, nós ganhamos objetividade. E é isso que eu penso que a agricultura de precisão nos possibilita, que é o ganho de objetividade. Sim, objetividade. E então, eu sou uma pequena exploração e como em Portugal somos... eu acredito que a grande maioria das explorações agrícolas nacionais são pequenas, em dimensão e pequenas em número de trabalhadores, portanto, a dimensão área, portanto, uma estrutura pequena. Eu, muitas das vezes, eu deparo-me com alguns colegas que me dizem o seguinte: mas então, eu tenho isto tudo, eu tenho dados porque eu registro em papel. O meu contabilista sabe todas as minhas contas. Basta-me olhar para as árvores que eu sei o que é que elas vão precisar. Aqui sempre resultou esta cultura e, portanto, sempre resultou, vai sempre continuar a resultar igual, portanto, não vai haver aqui qualquer tipo de... Não preciso fazer mais nada, vou continuar como sempre continuei, como sempre se fez. Mas o que eu acho é que a agricultura de precisão não é o futuro, é efetivamente pelo contrário, ela já cá está, ela é o presente. As ferramentas já cá estão e nós, como sendo grandes explorações, pequenas ou médias explorações, temos que nos adequar e temos que perceber que ferramentas é que existem no mercado e que poderão estar, a curto prazo, ser uma solução para o nosso primeiro problema. E assim em diante, vamos aos poucos ajustando as nossas necessidades àquilo que são os nossos objetivos e fazendo investimentos faseados. Eu não preciso ter tudo de uma só vez, eu vou fazendo à medida que eu vou vendo as minhas necessidades e assim torna-se muito mais saudável financeiramente, embora às vezes estas contas têm de ser bem feitas, se calhar às vezes mais vale acelerar um pouco. Mas pronto, este é o papel do gestor e estas ferramentas estão lá para ajudar o gestor agrícola, o agricultor, a tomar decisões. Nós na exploração agrícola, na Quinta do Lameirão, trabalhamos com duas ferramentas principalmente, e esta já trabalhamos há muitos anos, que é o Geofolia. Não trabalhámos com o Geofolia, trabalhámos com um software antigo, que era o Isamargem, mas evoluímos durante o ano passado para a solução Geofolia, que já tem a parte cartográfica, já é muito mais interativo, trabalha-se no telemóvel com uma facilidade tremenda, em qualquer lado estou a fazer registros, em qualquer lado estou a consultar resultados, e depois, mais recentemente, no ano passado, este ano, fizemos a aquisição de uma sonda Agralis, também da Isagri. E o que é que nós fizemos, quando fizemos o investimento, o que é que nós procurámos como uma prioridade? Procurámos que fosse um software ou uma solução fácil de utilizar. Nós somos muito pouquinhos, portanto não faz sentido ser uma coisa muito complexa, não vamos, dessa forma nós não íamos utilizar. Tem que ser fiável, portanto não pode estar a crashar, não pode estar a dar erros, portanto tem que ser uma solução segura. Por outro lado, tem que ter assistência constante e, portanto, se eu precisar de algum... Eu não vou ter um engenheiro informático a trabalhar na minha empresa e, portanto, se eu precisar de alguém que me dê essa assistência, ter alguém a quem recorrer e depois o custo, que é, se calhar, uma daquelas fatores que também tem que entrar na equação, porque, de outra forma, qualquer coisa deixa de fazer sentido o que estava a dizer para trás. Portanto, o custo-benefício tem que estar sempre presente.
E então, o que é que nós analisamos com esta solução? Eu trago aqui, por exemplo, novamente aquela imagem atrás, onde nós conseguimos ver as nossas parcelas no terreno, quer dizer, a imagem aérea, onde eu posso trabalhar em cada uma destas parcelas, simplesmente carregando no local. E depois, eu não sei se é perceptível, o registro é muito simples, portanto, eu aí posso registrar todos os trabalhos que foram feitos num único painel, parametrizando os custos de cada um destes trabalhos, eu tenho efetivamente a nossa contabilização de custos, que para nós é muito importante, porque os dados não nos vão aparecer, como por exemplo numa contabilidade, onde temos um balanço geral, mas aqui o que eu quero saber é a minha conta de cultura, quer a conta de parcela, quer a conta de variedade. E portanto eu aqui consigo saber isto tudo de uma forma muito rápida. Por outro lado, uma vez que que estes produtos estão associados a uma série de todas as informações do produto, no que respeita aos intervalos de segurança, às substâncias ativas, está toda introduzida no software. Eu tenho um pré-preenchimento já do meu caderno de campo, que me facilita também, e também me dá algumas alertas na parte técnica, para não correr riscos desnecessários, que depois posso vir a pagar mais caro mais tarde. Depois tenho mais informações, onde eu posso analisar custos por hectare. Isto para mim, como eu não estou propriamente não tenho tempo para estar, a exploração é pequena, mas somos poucos, portanto eu não tenho tempo para estar a analisar estes dados, mas gosto de os fazer pontualmente, antes da campanha, gosto de fazê-los depois da campanha, gosto de fazê-los no final do ano. Isto, embora sejamos uma família, gostamos de apresentar contas a todos e, portanto, desta forma conseguimos, de uma forma rápida, fazer isto tudo. Eu depois trazia aqui uns quadros que eu pedia que me mostrassem. Isto vai ser uma coisa muito rápida, portanto vou passá-los. Eu só pedia que depois com o scroll andasse um bocadinho para baixo. Vamos ver se isto responde. São alguns resultados. Eu inicialmente pensava em trazer o programa aqui aberto para mostrar estes resultados, mas depois ontem a coisa ficou meia tremida e acabámos em relação a alguma tecnologia que eu pudesse aqui usar, então optámos por não fazer. E resolvi fazer a apresentação em PowerPoint. Portanto, eu aqui neste caso podia-me aproximar um bocadinho mais, se faz favor. Não dá para fazer zoom? Eu aqui não consigo, pois não? Não? Pronto. Mas vê-se bem. Está aí. Pronto, eu aqui consigo ver para cada uma das culturas os meus custos, os meus proveitos, portanto, em cima estão isto é o tal balancete do contabilista, um bocadinho mais elaborado, pode ir andando para baixo. Temos todas as categorias de artigos que são utilizados e, portanto, eu consigo perceber o que é que gastei em fungicidas, inseticidas, etc. Para aquela parcela, para aquela cultura, neste caso estamos a ver por cultura. Da mesma forma, eu consigo ter os meus custos todos em relação à mão de obra, máquinas, etc. E em baixo terei depois os nossos balancetes portanto, os nossos balanços, as nossas margens diretas, e eu consigo perceber as nossas margens por hectare, que é extremamente interessante. No outro gráfico, na outra tabela que eu trago aqui, eu tentei trazer, uma vez que estamos aqui a mostrar um pouco do que é feito, eu tentei trazer aqui, se me pusessem ali as hortas, isto ia ser terrível, mas eu também meto as hortas lá. Portanto, eu sei que ficaria muito mais barato comprar umas hortaliças no supermercado, mas em casa costumamos fazer umas hortas e já sei que aquilo é ruinoso. Consegue passar para a segunda folha? Faz favor. Sim, é rápido. Eu já vou falar um bocadinho sobre a sonda e estamos aqui nos 12 minutos. Eu quero ver, 13, já estamos nos 13, eu quero ver se ainda tenho direito a pergunta, ou então se não tiver, ali como o Bernardo, não é, no caso. Ok, este aqui pode ir andando um bocadinho para baixo. Pode ir andando um bocadinho para baixo. Tenho aqui um caderno não, tenho uma ficha de rastreabilidade onde me apresentam todos os produtos que eu fui aplicando à medida dos tratamentos fitossanitários que fui fazendo, ou seja, faz-me aqui quase um preenchimento do caderno de campo. Por outro lado, em relação a unidades de fertilização, também já estão ali aplicadas quando eu faço a aplicação de um adubo e, portanto, fico também com essa parte em relação àquilo que são as necessidades da cultura. E pode passar já para a outra. Isto foi só um exemplo, são edições que existem, onde eu queria só mostrar, se me puder mostrar, passo já para a outra, se faz favor. O outro fecheiro.
estes momentos de pausa também são interessantes para uma pessoa ponderar bem o que acabou de ver e refletir um pouco. É só mais uma. Ok. Ok, e este aqui faz um acompanhamento do número de horas que eu gasto para cada um destes trabalhos. Pode ir andando para baixo, também é só uma folha. E no final tem o meu custo que tive por hectare, por operação cultural, ou seja, eu consigo fazer uma análise analítica dos meus custos da exploração. Pode voltar outra vez à apresentação. Isto era só mesmo uma... Obrigado. Nós, mais recentemente... Oi? Nós mais recentemente... está? Posso carregar? Nós mais recentemente adquirimos uma sonda da Agralis, também comercializada pela Isagri, e o que é que nós... Eu aqui tenho muito pouca coisa ainda por dizer, porque os dados ainda começaram há muito pouco tempo a serem emitidos. De qualquer forma, eu trago o que é que nós valorizamos quando adquirimos uma sonda destas. A automação na recolha dos dados, portanto eu não tenho que andar lá constantemente a recolher dados, acho que isso é transversal a todas estas sondas. A simplicidade na análise da informação para mim é muito importante. A informação da umidade do solo a cada 10 centímetros, portanto dá-me uma informação do extrato de solo também. A informação atualizada a cada 15 minutos, portanto eu consigo ter também informações nos vários períodos do dia. E a possibilidade de ajustar as horas e os horários de rega, tendo em conta o solo e a cultura. Portanto, o que se pretende com isto é mesmo otimizar a cultura, tendo em conta o solo e as necessidades dela, claramente. E eu deixava, antes de mais, aqui uma citação que eu ontem, quando vim aqui preparar a sessão, andei a dar uma volta aqui nós estamos na sala da imprensa daqui do Fundão. António Paulo talvez foi uma das personalidades mais importantes daqui do Fundão no último século, e que nos deixa esta frase que está ali exposta na parede, que o homem da beira interior tem direitos irrevogáveis na terra onde nasceu. Direito a uma vida melhor, que só o aproveitamento dos recursos, a ordenação cuidada do que existe, o investimento criterioso no que é principal pode assegurar. E a repetição, todos entendam, que a terra não é pobre, nós é que o somos. Isto para dizer o seguinte, nós temos que ser muito criteriosos e não é por sermos uma exploração mais pequena que não podemos evoluir, porque realmente se não evoluirmos, se não estivermos presentes em relação aos outros ou o que está a ser feito em explorações maiores ou com outra capacidade financeira, nós nunca evoluímos, mantemos-nos sempre e cada vez mais estamos para trás. Portanto, nós devemos procurar sempre a atualização e uma melhoria de tudo o que é a nossa exploração agrícola. Deixo só mais um. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, portanto, se quiserem visitar lá, também faço um convite a visitar a nossa página. Está bem? Obrigado. Okay. Muito obrigado. Muito bom testemunho. Eu não temos tempo para perguntas, mas eu apostava um dedo de uma mão como a tua área de formação de base é... Engenharia Zootécnica. Engenharia Zootécnica. Tinha que cortar um dedo. Que eu ia apostar que era na área da gestão. Não. Muito bem. Ok, muitos parabéns. Ok, passamos rapidamente à última sessão, já estamos aqui bastante adiantados. Agradeço imenso os vossos testemunhos fantásticos.